O batismo com o Espírito Santo era uma transformação completa no nosso interior. Transformação essa que nos capacita para ser testemunhas de Cristo. Isso que acontece quando o Espírito Santo ele entra numa pessoa. O coração dela muda. Se torna uma nova criatura. E só ressaltar aqui que esse batismo, ele acontece quando? No momento da conversão. No momento que eles ouviram o Evangelho e creram no Evangelho, se arrependeram, na mesma hora recebem o Espírito Santo. Por isso que não existe, irmãos, aquela coisa de vou buscar o Espírito Santo. Não existe. Você não vê nas Escrituras as pessoas buscando o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não se busca. O Espírito Santo é dado para todo aquele que creu em Cristo, no momento da conversão. O que nós entendemos, irmãos? Que todo crente, todo aquele que creu em Cristo, que se arrependeu, é batizado com o Espírito Santo. Ah, mas é que eu não falo em línguas, eu não sei o que lá, gente, pelo amor de Deus, esquece essas coisas. A ideia de que para ser batizado no Espírito Santo tem que falar em línguas é bobagem. A Bíblia não diz isso. A prova de que eu sou batizado com o Espírito Santo é os frutos do Espírito Santo. O amor, a paz, a bondade, a longanimidade, a mansidão, o domínio próprio, a fidelidade. Esses são os frutos do Espírito Santo. E o Espírito Santo também não nos foi dado para que nós venhamos a ficar produzindo novas experiências. Ficar pulando, ficar rodando, ficar marchando, ficar girando, ficar falando em línguas bizarras. E muitas dessas línguas nada tem a ver com as línguas que estão descritas nas Escrituras. O Espírito Santo foi nos dado com um único propósito: fazer de nós testemunhas de Cristo nesse mundo. E isso acontece por meio dos frutos que o próprio Espírito Santo gera em nós. O Espírito Santo, ele concede dons? Sim. Ele concede alguns dons, mas nós temos que entender que o que glorifica a Deus não são os dons concedidos pelo Espírito Santo, são os frutos que ele gera no nosso coração. E esse é o problema de alguns segmentos religiosos. Eles focam demasiadamente nos dons, mas aí você vai ver a maioria das manifestações e dons que eles reproduzem não tem nada a ver com o Espírito, gerados por emocionalismo, falsa religiosidade. E tudo isso no intuito de demonstrar poder, uma religiosidade, uma santidade. A coisa mais gloriosa que o Espírito Santo gera em nós é os frutos. É o caráter de Cristo. É o Senhor habitando em nós. Adianta falar em línguas e não controlar a língua? Ah, eu falo em línguas. Laba, não sei das coisas. É um fofoqueiro. Ah, uma fofoqueira. Adianta ficar revelando, revela isso, revela aquilo, mas é um péssimo marido. É uma péssima esposa, é uma péssima mãe, é um péssimo pai. Você está entendendo? Então, o que há de mais glorioso que o Espírito Santo gera em uma pessoa